Oi, gente, está no ar o Gol nas Américas, esse que é o nosso programa número 10. Começamos em fevereiro e chegamos a essa marca muito legal de 10 programas. Muito obrigado a você que vem acompanhando o nosso trabalho. Já rodamos por estádios no Brasil, na Argentina e vamos seguir rodando por esse continente, sempre para levar para você muita informação, curiosidades, estatísticas e tudo que diz respeito ao futebol no nosso continente. Vamos aos destaques do programa de hoje. Um raio-x do que vem por aí na terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores e também da Conmebol Sul-Americana. No quadro Memória, vamos falar de um cara que hoje é motorista de Uber, mas já foi artilheiro da Copa Libertadores em 1998. O Radar o Gol localiza um meia nascido nos Estados Unidos que vem se destacando na Conmebol Sul-Americana. E também na parte de estatísticas, vamos trazer para você o top 10 dos jogadores que mais disputaram partidas na Libertadores. E tem um goleiro brasileiro escalando nessa lista. Tudo isso agora em O Gol nas Américas. E a gente começa no pique falando do que vem por aí nesta terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Terça-feira, 7h, o Flamengo sobe o morro, vai para Quito enfrentar a LDU. Nesse grupo em que a LDU e o Central Córdoba têm 4 pontos, o Flamengo tem 3 e o Deportivo Táchira ainda não somou pontos. O Flamengo tem uma memória recente boa jogando lá em Quito. Afinal de contas, foram 4 jogos entre eles na Libertadores, 2 vitórias do Flamengo, 1 empate e só 1 derrota. Eles se enfrentaram nesses 4 jogos sempre em fase de grupos da Libertadores em 2019 e 2021. E foi justamente em 2021 a última vez que um clube brasileiro ganhou da LDU jogando em Quito. Foi o Mengão. Fez 3-2 naquela campanha que chegou até a decisão contra o Palmeiras e acabou em vice-campeonato depois daquela infelicidade do Andréas Pereira. Alguns brasileiros já conseguiram vencer a LDU em Quito pela Conmebol Libertadores. Foram eles, além do Flamengo, antes dele, né? O Santos em 2020 fez 2-1, o Grêmio em 2016 ganhou por 3-2, o Sport Recife em 2009 fez 3-2 também, o Corinthians no ano 2000 fez 2-0 e o primeiro brasileiro a ganhar da LDU em Quito foi o Cruzeiro na campanha do título de 1976. Vitória por 3-1. A LDU jogando contra times do Brasil em Quito soma 10 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Portanto, a balança pende a favor da LDU. É um jogo que vai ser complicado. Retrospecto do Flamengo contra times do Equador na Libertadores, 20 jogos, 14 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Ainda na terça-feira, 22 de abril, um pouquinho mais tarde, 21h30, um jogo carregado de história, um jogo que já foi repetido muitas vezes na Libertadores. Estou falando de Internacional e Nacional de Montevidéu. Esse jogo, inclusive, foi a final da Conmebol Libertadores de 1980. O jogo terminou 0-0 em Porto Alegre e lá em Montevidéu o Nacional ganhou por 1-0 e conquistou o seu segundo título de Libertadores. Ao longo da história da competição, são 12 jogos. O retrospecto é muito favorável ao Inter, 5 vitórias, 5 empates, só 2 derrotas. Além dessa final de 80, eles se enfrentaram na fase de grupos em 2006, nas oitavas de final também em 2006, para quem não se lembra, ano do Inter conquistar a sua primeira Conmebol Libertadores. Eles voltaram a cruzar os bigodes na fase de grupos em 2007, nas oitavas de final em 2019 e mais recentemente se enfrentaram na fase de grupos em 2023. São sempre jogos equilibrados, embora a balança penda para o lado do Internacional. A última vez que eles se cruzaram, por exemplo, Libertadores de 2023, foram 2 empates. 2-2 em Porto Alegre e 1-1 jogando em Montevidéu. Nacional, que eu lembro, trocou de treinador, já vem com o Pablo Peirano desde a segunda rodada da fase de grupos, e o Colorado, que vinha numa sequência invicta já de 17 jogos, acabou derrotado pelo Palmeiras em casa, então vive um momento aí de leve oscilação, né? Sai desse cenário com o Palmeiras, vai para o Grenal e já cai nesse jogo de terça-feira contra o Nacional de Montevidéu. Já na quarta-feira,
né? Lembrando que nesse grupo do Inter, ó, o Inter lidera com 4 pontos, Bahia também tem 4, Atlético Nacional tem 3, o Nacional ainda não somou pontos, então para o Nacional é uma verdadeira final esse jogo em Porto Alegre. Indo agora para os jogos de quarta-feira, 9h30 da noite, o Libertad do Paraguai recebe o São Paulo pelo grupo D. Nesse grupo, o Libertad é o líder com 6 pontos, o São Paulo soma 4, o Alianza Lima tem 1 ponto e o Tajeres de Córdoba ainda não soma pontos. São Paulo nunca enfrentou o Libertad na Libertadores, mas enfrentou os paraguaios na Sul-Americana nas oitavas de 2011 e acabou eliminado. O São Paulo perdeu o segundo jogo por 2-0 depois de vencer jogando no Morumbi por 1-0. São Paulo contra paraguaios na Libertadores. Retrospecto é muito bom. 8 vitórias, 2 empates, só 2 derrotas. Só que não pega times do Paraguai já há 15 anos, desde a Libertadores de 2010. São Paulo jogando no Paraguai pela Libertadores. Em 6 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vamos falar de Estudiantes e Botafogo. A bola rola no mesmo horário, 9h30 da noite de quarta-feira, pelo Grupo A. Nesse grupo, ninguém estava dando muita bola para a Universidade de Chile, mas são os chilenos de Laú que estão na ponta com 6 pontos. Botafogo e Estudiantes tem 3 e o Carabobo da Venezuela não soma pontos até agora. Botafogo já pegou o Estudiantes na Libertadores, foi na fase de grupos de 2017. Em casa venceu por 2-1 e em La Plata perdeu pelo placar de 1-0. Botafogo contra argentinos na Libertadores, normalmente quem manda o jogo ganha. Foi assim nos 4 jogos anteriores, 2 vitórias do Botafogo, 2 derrotas, sempre o mandante venceu. E o retrospecto do Estudiantes contra brasileiros na Conmebol Libertadores é o seguinte: 31 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. A balança pende um pouquinho para o lado brasileiro. Também na quarta-feira, só que às 11 da noite, o Fortaleza vai até Bucaramanga enfrentar o Atlético numa situação inédita. O Fortaleza nunca enfrentou times da Colômbia, nem na Libertadores, nem em competições da Conmebol. Mesma coisa vale para o Bucaramanga, que nunca enfrentou equipes brasileiras. Já indo para quinta-feira, né, a gente vai ter o Palmeiras às 7 da noite visitando o Bolívar pelo Grupo G. Nesse grupo, o Palmeiras é o líder absoluto. 6 pontos. Bolívar e Cerro Porteño tem 3 e o Sporting Cristal ainda não somou pontos. O Cristal que anunciou Paulo Autuori, isso mesmo, bicampeão da Libertadores, ganhou em 97 com o Cruzeiro, 2005 com o São Paulo, não dirigia nenhuma equipe como técnico já há 2 temporadas e ele vai assumir o lugar do argentino Guillermo Farré. Palmeiras contra o Bolívar na Libertadores, confronto repetido, né? 3º ano, 4º ano na verdade, que eles vão cruzar os bigodes, são 4 vitórias do Palmeiras, 2 derrotas. Eles se cruzaram nas oitavas em 95, Palmeiras avançou, também na fase de grupos em 2020 e na fase de grupos de 2023. Palmeiras já ganhou na altitude, foi em 2020, 2-1, e no último jogo contra o Bolívar, lá no Alto do Morro, em La Paz, perdeu por 3-1, mas jogava com um time totalmente reserva nessa partida. É um jogo que, se o Palmeiras for com sua força máxima, tem tudo para, no mínimo, empatar com o time de La Paz, que vive o seu ano do centenário. E para completar essa rodada, esse giro de brasileiros na 3ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, tem Bahia jogando na Arena Fonte Nova, 9 da noite de quinta, contra o Atlético Nacional de Medellín. Nesse grupo, o Bahia divide a liderança com o Inter, está atrás pelo saldo de gols, e o Atlético Nacional vem logo atrás com 3, é um jogo perigosíssimo para a equipe do Bahia. Eles nunca se enfrentaram na Libertadores, mas jogaram as oitavas de final na Sul-Americana em 2013. O Bahia perdeu fora por 1-0, ganhou na Fonte Nova de 1-0 e acabou eliminado nos pênaltis por 4-3. Esse é o cenário dos brasileiros para a 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. E agora o papo é a 3ª rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. Nesta terça, 9h30 da noite,
Um jogaço, hein? Jogo com cara até de Libertadores. Vasco e Lanús, 9h30 da noite pelo Grupo G. Os dois dividem a liderança do grupo com 4 pontos. A Academia Puerto Cabello da Venezuela e o Melgar tem 1 ponto. O Vasco já pegou o Lanús na Sula, foi nas oitavas de final em 2007 e avançou. Perdeu fora por 2-0, ganhou em casa por 3-0. Também eliminou o Lanús nas oitavas de final da Libertadores de 2012. Ganhou em casa 2-1, perdeu fora por 2-1, venceu nos pênaltis por 5-4. É o grande jogo de terça pela Sula, Vasco e Lanús. Na quarta, 7 da noite, o Flusão, que lidera o Grupo F, vai até o Chile enfrentar a União Espanhola. Fluminense tem 6 pontos, Once Caldas da Colômbia com 3, União Espanhola e Gualberto Villarroel da Bolívia, cada um tem 1 pontinho. Fluminense nunca pegou a União Espanhola na Sul-Americana, mas tem um retrospecto muito bom contra chilenos. Em 8 partidas, só perdeu 1, tendo somado 3 vitórias e 4 empates. Também na quarta, um pouco mais tarde, 9h30 da noite, tem Caracas e Atlético Mineiro, pelo Grupo H. Também são 2 times que estão na ponta, com 4 pontos ganhos. Cienciano tem 2, o Deportes Iquique ainda não pontuou. O Galo nunca pegou o time da Venezuela na Sula, mas ano passado na Libertadores goleou dentro e fora de casa. Fez 4-1 em Caracas e 4-0 jogando em Belo Horizonte. Também às 9h30 de quarta-feira é a vez do Vitória entrar em campo lá em Salvador diante do Cerro Largo do Uruguai pelo Grupo B. Nesse grupo, a Universidade Católica do Equador lidera com 4 pontos, o Vitória e o Defensa e Justiça da Argentina somam 2 e com 1 pontinho está o Cerro Largo do Uruguai. Vitória nunca enfrentou o Cerro Largo na Sul-Americana e tem um retrospecto que precisa melhorar contra os uruguaios. Em 2 partidas, 1 empate e 1 derrota. É o Vitória em busca de um triunfo inédito contra times do Uruguai na Conmebol Sul-Americana. Já na quinta-feira, o Grêmio, que mandou embora o técnico Gustavo Quinteiros, vai até a terra do vinho, vai até Mendoza, encarar o Godoy Cruz pelo Grupo D. Godoy Cruz e Grêmio somam 6 pontos nesse grupo. Sportivo Luquenho do Paraguai e Atlético Grau do Peru ainda não pontuaram. O Grêmio nunca jogou contra o Godoy Cruz na Sula, mas tem lembranças boas da Libertadores. Foi o seu adversário nas oitavas de final em 2017, ano do título. Ganhou na Argentina por 1-0 e venceu em Porto Alegre por 2-1. Outro time que mandou seu técnico embora, o Corinthians, que echou, como se diz na Argentina, o Ramon Dias, vai receber o Racing de Montevidéu pelo Grupo C. Nesse grupo, o Huracan disparou com 6 pontos. Em segundo lugar está o América de Cali com 4. O Corinthians tem 1 pontinho. O Racing ainda não pontuou. Esse é um jogo que o Corinthians ou ganha, se quiser se manter aí com chances de avançar na Conmebol Sul-Americana. Esse é um confronto que o Corinthians tem vivo na memória. Eles estavam no mesmo grupo na Sul-Americana de 2024. O Corinthians empatou em Montevidéu 1-1 e ganhou em casa por 3-0. Para a gente concluir esse giro bacana pela Conmebol Sul-Americana e a terceira rodada da fase de grupos, vamos ao Grupo E. Quinta-feira, 9h30 da noite, o Cruzeiro joga no Chile contra o Palestino. Um rival duro nesse grupo, que tem o Muchukruna do Equador em primeiro com 6 pontos, Palestino com 3, União Santa Fé da Argentina também com 3 e o Cruzeiro, na lanterna, ainda não pontuou. Cruzeiro nunca jogou contra o Palestino na Sul-Americana e o retrospecto na competição não tem nenhuma derrota para chilenos. 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. No quadro Memória, hoje nós vamos contar a história de um atacante brasileiro que começou no Madureira, que não passou por nenhum grande clube brasileiro e mesmo assim foi artilheiro da Conmebol Libertadores em 1998. Eu estou falando de Sérgio João. Sérgio João, um atacante que surgiu no Madureira, formado ali na base, na mesma época ali do Marcelinho Carioca, jogaram juntos em Madureira, lá em Conselheiro Galvão. Ele rodou por outros times do Rio, outros times de Minas Gerais, até que surgiu a oportunidade de jogar na Bolívia, numa equipe chamada Stormers. Ele foi tão bem que acabou levado para o Bolívar de La Paz, que será o adversário do Palmeiras, inclusive na rodada desta semana. Resultado: Sérgio João
como quem não quer nada, foi fazendo seus golzinhos, ajudou o Bolívar a chegar até as quartas de final daquela Libertadores e terminou a competição com 10 gols marcados. Ninguém conseguiu acompanhar o ritmo do Sérgio João, que se naturalizou boliviano na esperança de defender a seleção da Bolívia, mas não chegou a ser convocado. Ele jogou ainda mais alguns anos, parou ali na primeira década dos anos 2000 e depois quis ser treinador, não conseguiu. E hoje em dia ele dirige o Uber no Rio de Janeiro. Então, se você, por acaso, ali na Zona Norte, pedir um Uber e for atendido por um rapaz de cabeça raspada, olho claro, e se ele te falar que já foi artilheiro da Libertadores, olha, tem grandes chances de não ser caô e de ser o Sérgio João, o piloto do seu Uber. E o Radar o Gol volta suas antenas para a Argentina, onde um filho de argentinos, nascido nos Estados Unidos, está arrebentando com a camisa do Huracan. Ele veste a 18. Estou falando de Matko Miljevic, 23 anos de idade. Ele é o líder de assistências da Conmebol Sul-Americana, com 3 passes para gols, todos eles dados na mesma partida contra o Racing, na goleada de 5-0 do clube argentino, o Globo, para cima do Racing de Montevideo. O Miljevic, ele é destro, mas bate com as duas, tanto é que uma dessas 3 assistências ele deu de canhota. É um jogador bem habilidoso, gosta de tabelar, gosta de se infiltrar na área e o forte dele são as bolas paradas. Pode ser escanteio, pode ser falta, pode ser pênalti. Ele tem um jeito diferente de bater na bola, consegue botar assim muito efeito. Ele gosta de se posicionar atrás do centroavante e assim o ponto fraco do Miljevic é que ele não é um cara de muita velocidade, muito vigor físico, não. Ele atua mais cadenciado, mas sabe colocar a bola exatamente onde precisa. É um jogador de 1,70 m de altura, um meia, que estreou em janeiro desse ano pela seleção dos Estados Unidos, inclusive marcando gol no jogo contra a Venezuela e também uma assistência. Então, olho nele, Matko Miljevic, de 23 anos do Huracan, é um cara com extremo potencial. E no nosso espaço para curiosidades e estatísticas, a gente traz um goleiro que está subindo sem parar na lista dos atletas com mais jogos na história da Libertadores. Estou falando do goleiro Everton, do Palmeiras. Se ele entrar em campo nesta semana contra o Bolívar, ele sobe para a 8ª posição na lista de jogadores com mais partidas na história da Libertadores. Se ele jogar, vai a 94, se igualando ao 8º colocado, que é o ex-atacante colombiano Anthony de Ávila, o Pitufo ou Smurf. Contei essa história aqui, você que viu o Gol nas Américas semana passada vai lembrar, ele era atacante do América de Cali. Essa lista tem pesos pesados, monstros sagrados do futebol sul-americano, e ela é liderada por Éver Hugo Almeida, que era o goleiro do Olímpia, campeão em 79 e 90 da Libertadores. Ele soma 113 jogos. O Fábio chegou muito perto de bater esse recorde, alcançou 110 jogos, mas esse ano o Fluminense não se classificou para a Libertadores. Torcer para que ele continue jogando, para quem sabe em 2026 quebrar essa marca. Sérgio Aquino, argentino naturalizado paraguaio, com 107 jogos, é o atleta de linha, digamos assim, com mais jogos na Libertadores. Hoje ele é técnico do Libertad, que vai enfrentar o São Paulo essa semana. Na 4ª posição, também um cara que está na ativa e vem subindo, Franco Armani, o goleiro do River Plate, já tem 104 jogos e só na fase de grupos ele deve ter mais 4, já deve ser o suficiente para entrar no pódio e ultrapassar o Sérgio Aquino. Outro jogador que também está na ativa é o 5º colocado, Enzo Pérez, volante do River Plate com 102 jogos. Enzo, que também está na ativa, também tem tudo para nessa fase de grupos colar ali no Sérgio Aquino, que tem 107. Ainda no top 10, Vladimir Soria, jogador boliviano já aposentado, 96 jogos. Andrés D'Alessandro El Cabeçón, 95 jogos, hoje dirigente
do Esporte Clube Internacional, é o 7º colocado. E logo abaixo do Everton, que hoje é o 9º colocado, está Lucas Prato, e ele está na ativa, hein? 93 jogos, só que nas 2 primeiras partidas do Olímpia, ele não foi colocado em campo pelo Martim Palermo. O Olímpia trocou de técnico, Fabiano Bustos, argentino, assumiu. Quem sabe com ele, Lucas Prato não entra em campo e possa aí aumentar essa fantástica marca de 93 jogos e, além disso, ele soma 30 gols, é também um dos principais artilheiros da história da Conmebol Libertadores. Meus amigos, está terminando essa edição de número 10 de O Gol nas Américas. Muito obrigado a você que acompanhou o programa de hoje e os anteriores. Está sendo um grande prazer, um grande barato poder compartilhar com vocês histórias, números, estatísticas, notícias, né? É sempre muito legal trazer informação de qualidade de uma competição que mexe muito com a gente. Esteja o nosso time disputando ou não, é sempre muito legal ver a Conmebol Libertadores e a maneira como ela mexe com a paixão das pessoas. Semana que vem, sempre às segundas-feiras, a gente bota no ar um novo programa e claro que eu conto com a sua presença aqui conosco. Não deixe de curtir, né, de assinar o canal de ogol.com.br no YouTube e ativar o sininho para sempre ficar sabendo quando o nosso programa novo já estiver no ar. Combinado? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau!